Paz, irmãos, bom dia. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 8 de Esdras. Então, faremos a continuação da nossa série de Esdras e Neemias. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo, depois nós vamos pular para o versículo 15, para darmos continuidade à leitura. A lista dos líderes, então, das famílias que voltaram do exílio, esse segundo retorno, podemos assim dizer. Estes são os chefes das famílias e dos que eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Então nós temos as famílias e os líderes, e depois aqui propriamente dito o retorno, de Jerusalém. Versículo 15, eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Samaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei os que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os seus servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Zerebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Zerebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, do grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado um grupo, formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonaram. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos ler os versículos finais, 31. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e demos a Meromote, filho de sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jejuá, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total dos registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificavam holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram ao povo da obra do templo de Deus. Muito bem, meus irmãos, pode tomar assento. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui à nossa série no capítulo 8 de Esdras, já vendo o personagem de o personagem de Esdras aqui entrando na história no capítulo 7, ele já foi apresentado aqui, e nós
obtivemos alguma compreensão, né, do papel de Neemias. E aqui eu quero dar só uma pequena introdução para nós compreendermos um pouco, para darmos continuidade aqui. Muito bem, Esdras então, ele vem com esse objetivo, né, da restauração da vida espiritual conforme a lei de Deus. Esse é o objetivo dele, ele é um mestre da lei, e ele vem justamente restaurar, então, essa vida espiritual do povo, o culto a Deus, e principalmente guiado pela lei do Senhor, assim como Deus prescreveu para que ele fosse adorado, né? O templo já estava construído, eles já tinham um templo, porém eles estavam ainda com seu coração distante realmente deste culto a Deus, né? No capítulo 7 a gente vê que Esdras, então, ele é incumbido pelo rei Artaxerxes, né, para que ele possa então liderar, né, a vida religiosa, vamos dizer, do povo, e o rei faz isso, né? Ele envia então Esdras para fazer essa inspeção, né, como estava realmente andando a vida religiosa então do povo de Judá. Isso com certeza, né, assim como foi falado semana passada, era algo estratégico, né, da parte do rei, para que justamente ele viesse consolidar, né, ter uma estabilidade, né, junto ao Império Ocidental, mantendo o povo então de Judá satisfeito, né, fiel e contente ao domínio persa. Então esse era o objetivo também do rei Artaxerxes, né, em enviar Esdras para lá. Esdras também ele é apresentado, como a gente viu semana passada, como alguém capacitado, com importantes credenciais, que justamente elas se destacaram e que deu essa proeminência a ele como líder ali, né? E é isso que ele faz, né? Com todas essas credenciais, a capacidade que ele tem, ele é enviado, ele é bem visto pelo rei, então ele é enviado pelo rei para que ele pudesse então liderar justamente essa missão que ele tinha, né? Muito bem, e então esse segundo retorno, né, ele tem essa intenção, como eu falei inicial aqui, de restaurar esse culto legítimo a Deus pela lei de Moisés. Uma coisa bem importante também que nós vimos semana passada e que tem que ficar fixado aqui a nós, é que Esdras então ele foi um importante líder, então que se empenhou a ser mestre da lei, né, teve essa disposição, como o texto do versículo 10 do capítulo 7 fala, ele tinha conhecimento, ele teve disposição em aprender a lei de Deus, e não só isso, né, não só ter o conhecimento, mas como praticar essa instrução e também ensinar os estatutos então que a lei transmitia. Isso foi um ponto importante da semana passada, da parte de Neemias. Então ele não era só alguém capacitado à lei de Deus, mas ele vivia a lei de Deus, né? Ele também transmitia através do seu ensino a lei de Deus. Então nós entendemos então nesse final ali de todo o processo em que Neemias é enviado pelo rei, que mesmo que nós tenhamos, né, um governo que colabore então com a missão de Deus, que é usado por Deus, acima de tudo nós sabemos que nossa confiança está na boa mão de Deus, é o que ficou bem claro para nós, e que Deus é quem está então guiando toda a história, independente de como e quais os recursos que Deus está utilizando, Deus está guiando o curso da história. E continua guiando, e por mais que Neemias, essa pessoa prominente, esse líder religioso capacitado, ainda assim ele demonstra isso em toda a sua prática, né, quando ele convoca aqui então no capítulo 8 este jejum, que é o ápice, que vamos dizer aqui, da mensagem desta manhã, né? Eu ressaltei mais alguns pontos que eu achei importante e necessário para que a gente pudesse então chegar nessa parte que vai realmente culminar no jejum, que é algo que a gente vai aqui tentar resgatar como prática devocional de todos os cristãos. Muito bem, meus irmãos, começa então o texto, como eu mencionei aqui, no capítulo 8, justamente com essa lista dos exilados, né, que retornaram com Esdras. E esses exilados, aqui a lista menciona os chefes de família. Aqui nós temos aqui pontualmente falando sobre os chefes de família, e aqui nós temos uma quantidade, né, do povo que volta com ele. Essa segunda volta nós vimos que é uma
volta bem mais tímida do que a primeira, onde basicamente tinha 1.500 judeus, né? Se botar as mulheres juntos e as crianças, aqui nós teremos em torno de 3.000 pessoas, né? O que relata a história. Bem menos, né? Bem menos do que o primeiro retorno, que nós tínhamos praticamente quase 50.000 pessoas aproximadamente, junto com Zorobabel. Então nós temos aqui uma segunda ida um pouco mais tímida, mas nós vimos então esse retorno, né, de Esdras com alguns homens, e principalmente esses homens, esses chefes de famílias, então, liderando então o povo. E aqui, essa é na parte inicial, né, que nós vimos. Basicamente tem a lista genealógica ali de todos esses líderes e famílias que compunham. Aqui eu volto a mencionar aquilo que o pastor Rodrigo comentou no primeiro texto, lá do capítulo 1, sobre a importância que os nomes ali listados só demonstram o quanto Deus é um Deus que é o Deus do seu povo, mas também é o Deus das pessoas. Ele menciona cada pessoa pelo seu nome e os líderes de suas famílias, demonstrando a importância e como Deus, ele não é um Deus de longe, mas sim é um Deus de perto, que conhece o seu povo, que conhece os seus filhos, e ele é um pai amoroso que de fato está cuidando da história dos seus filhos. Né? Nós falamos aqui sempre na igreja com um coletivo, como um povo de Deus, para que nós venhamos compreender a importância de sermos povo de Deus e que não somos só nós somos o povo de Deus. Nós temos o povo de Deus, o reino de Deus, que expande a nossa visão quanto ao reino de Deus. Mas também existe essa peculiaridade de um Deus que não está tratando só com um povo, né, com uma quantidade de pessoas de forma geral, mas sim um Deus que está de fato conhecendo e conhece a cada um dos seus filhos. Aqui é só um retorno ao capítulo 1, que nós compreendemos que Deus de fato nos conhece pelo nome. Mas mais à frente, meus irmãos, aqui no versos daí propriamente dito 15 ao 20, a gente tem aqui um recrutamento de alguns levitas. Esdras, ele sai a revistar o povo e ele percebe que não tem levitas ali no meio deles. Esdras é alguém muito zeloso e muito cuidadoso com a lei de Deus, né? Nós vimos aqui as credenciais dele, que ele era alguém dedicado, disposto, né, como um mestre, a viver a lei de Deus, a praticar, né, e a ensinar a lei de Deus. E então ele entende que havia necessidades de servidores, pessoas que pudessem contribuir para esta restauração. Não estava completo. Então, Esdras é um servo de Deus que age em favor das coisas de Deus. É importante entender que Esdras ele está aqui tendo um papel muito importante de compreender as necessidades e que nessas necessidades ele deveria ter homens capacitados para também servidores que pudessem servir o templo de Deus. Então, ele rapidamente, nessa revista, né, dentro desse planejamento aqui que ele, antes de sair, né, na ida para Jerusalém, ele revista o povo e percebe então que não tem esses levitas. E ele faz isso com uma certa urgência. No verso 15, nós vimos aqui, fazemos a leitura para fazer esse acompanhamento. Ele faz o seguinte: eu os reuni na margem do rio que corre para Ava e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista ao povo e os sacerdotes e não achei ali nenhum levita. Então logo Esdras ele passa então e vê que não tem isso, não tem os levitas, né? Então ele vai ao lugar próximo, designa alguns homens para que ele pudesse ir até Casa Fia, para que pudesse ali tinha um templo próximo, né? E pudesse então desafiar alguns levitas a ir nessa jornada juntamente com eles e neste desafio, né? Porque na verdade essa viagem que Esdras está fazendo com o povo é uma viagem bastante longa. Nós vimos semana passada como essa viagem ela discorria. Era uma viagem bastante longa, cansativa e com muitos perigos, seja de animais selvagens, seja de salteadores, enfim. Então era um desafio. Então, mais um aspecto importante, né? Essas pessoas que viriam, né, deveriam estar dispostas a passarem não só por esse percurso difícil, mas também esse desafio de servir a Deus no templo, onde também tínhamos ali basicamente homens e mulheres que estavam ali talvez
desanimados, com dificuldades ou até mesmo acostumados ali com o ambiente que eles estavam vivendo, que é o que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Que haviam então casamentos mistos, enfim, as pessoas não estavam mais cumprindo a lei de Deus. Então havia esses dois desafios. Então, às vezes, poderia ser difícil convocar pessoas para essa missão. Mas ele compreende que Deus estava provendo esta excursão até lá. E ele compreende que a boa mão de Deus estava provendo pessoas para que pudessem então contribuir com o reino de Deus. Então, é isso que Esdras faz. Ele envia alguns homens para lá, para que eles pudessem então trazer alguns levitas. Esdras sabia da importância do culto a Deus e que era indispensável então ter homens dispostos, dedicados, capacitados para conduzir o culto e servirem na casa de Deus. Então aqui nós temos essa lição importante que a gente deve retirar daqui: quando as nossas orações e as nossas ações são conduzidas com o propósito de glorificarmos a Deus, podemos ter plena confiança de que Deus irá prover recursos. E é isso que nós vimos aqui no verso 18. E visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos Zerebias, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Zerebias com seus filhos e irmãos, 18 homens. Perceba que Esdras, né, ele fala dessa forma, ele inicia o texto falando: visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos, e assim continua o texto. Esdras não tinha dúvida que Deus era quem estava guiando o curso da história e que estava provendo pessoas, e não simples pessoas, né? Levitas, homens capacitados para contribuírem na obra de Deus. Né? É que ele cita Zerebias como um homem sábio, alguém capacitado, alguém que de fato estava disposto a servir e a dedicar-se então à obra de Deus. Então a gente entende aqui, meus irmãos, que Esdras não está tendo autoconfiança. As suas orações, as suas ações são conduzidas em uma confiança no próprio Deus que está provendo. E ele reconhece isso, dizendo que a boa mão de Deus está provendo, trouxe trabalhadores, servidores para contribuir nessa jornada e na chegada em Jerusalém. Isso é muito importante nós compreendermos nesse primeiro momento. Foram ao todo 38 levitas e 220 servidores para o templo. Muitas pessoas se dispuseram. Então é muito importante nós compreendermos, meus irmãos, que tudo que nós fizemos em prol da obra de Deus, de glorificarmos a Deus, do reino de Deus, se nós queremos fazer a vontade de Deus com certeza é que seu reino avance. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma, se você queria saber a vontade de Deus, a primeira vontade de Deus com certeza é que o nome dele seja glorificado. Então, se nós orarmos e as nossas ações forem em prol da glória de Deus, sem dúvida nenhuma, Deus vai prover o necessário para que essas coisas aconteçam, porque o seu nome será glorificado. Então, 38 levitas, meus irmãos, e 220 servidores estavam ali dispostos a enfrentar todas as dificuldades necessárias para que o reino de Deus avançasse. Seguindo adiante, meus irmãos, então no capítulo 8, dos versos 21 a 31, nós temos a jornada, então, propriamente dita para Jerusalém, né? A ida deles, e antes que de fato eles comecem o curso dessa jornada, há um relato bem importante do verso 21, que começa aqui então, vamos dizer assim, um clímax aqui do texto, que fala então que Esdras proclamou um jejum ali junto ao rio Rava para nos humilharmos diante do nosso Deus. Esdras então compreende a importância, ele sabia do percurso que eles iriam enfrentar e das dificuldades. Todos nós, meus irmãos, temos que ter a compreensão que tudo que quanto nós nos dispomos para servir a Deus, para contribuir, parece aquela coisa que a gente fala, né? Estranha assim, mas agora que eu decidi fazer tal coisa, agora a coisa está mais difícil. Claro, meu irmão, você é crente, você serve a Deus, tudo que você tenta fazer em prol do reino de Deus, tudo que você tenta fazer em prol do seu próximo, para a glória de Deus, é óbvio, seja a nossa própria carne que nos
nos dificulta, que nos inclina para as coisas más, nós temos um adversário, nós temos um inimigo que conspira contra nós. É óbvio, toda vez que você, teria que ser muito claro isso para nós, toda vez que você ter o desejo, né, ter a vontade e decidir fazer algo, é óbvio que as coisas vão se levantar. Basta nós termos um pouco, né, de sabedoria e compreender que as dificuldades virão. Agora, o quanto a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus está guiando, norteando os nossos passos para que de fato nós venhamos continuar a persistir. Agora, há duas coisas importantes, não só a ação de ir e perseverar nisso. A única forma de perseverarmos é quando nós oramos e de fato fizemos aquilo que Esdras fez. Jejuou, convocou um jejum. Aqui é importante nós entendermos, e aqui eu acho que é o ponto onde nós podemos resgatar a prática do jejum, algo que muitas vezes se perdeu ao longo da história. E aqui eu não quero entrar agora porque eu quero usar isso como uma aplicação, mas a prática do jejum é algo que se perdeu ao longo do tempo e as pessoas talvez pensaram que não é tão importante assim, mas a gente vai ver que o povo de Deus, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nós vemos práticas de jejum que de fato são importantes para o povo, para que eles conquistassem então a vitória sobre os seus adversários. E existe alguns aspectos que a gente vai compreender um pouco melhor, que não é só a questão da vitória, mas existe algo por detrás, porque o objetivo de Esdras não era uma vitória pessoal em si, mas era a vitória do Deus sobre os seus inimigos, do povo de Deus sobre os seus inimigos. Então é isso que nós precisamos entender, que Esdras faz, ele proclama esse jejum, e Esdras sabia, né, como eu falei aqui, das dificuldades ao longo deste caminho, os perigos, os animais, os assaltantes. Então, é muito claro que talvez seria mais cuidadoso da parte dele ter ali uma proteção visível, né, que pudesse ali estar com ele para conduzir a uma boa viagem. Talvez todos nós pensaríamos, poxa, nós vamos fazer uma viagem difícil, né, e nós temos recursos, nós temos o rei que está contribuindo para que nós pudéssemos ir, né, poderia muito bem nos dar uma escolta. Todos nós pensaríamos assim, né? Poxa, nós temos todos os recursos, nós temos um rei que pode nos contribuir, inclusive nos dar aqui recursos, talvez uma cavalaria, talvez soldados, para nos proteger durante essa jornada. E Esdras tinha essa proximidade com o rei, né? Ele tinha grande prestígio com o rei, não seria difícil para ele pedir ao rei uma escolta. E talvez ele podia pensar assim, poxa, mas não vamos arriscar, vamos, né, pedir ao rei e nós vamos ter uma boa viagem e vamos assim chegar bem protegidos. Talvez ele poderia até pensar assim, poxa, não é ilegítimo eu fazer isso, né? Pois Deus já usou o rei, né, para contribuir para que nós pudéssemos ir, nos deu recursos financeiros, né, nós gozamos desse prestígio com o rei, por que não, né, ele não pode nos dar soldados? Seria uma lógica muito, muito boa e talvez até legítima. Poxa, Deus está nos dando proteção, daí a gente pode usufruir disso. Mas Esdras pensa em algo que vai além um pouco disso, do conforto, da segurança que eles poderiam ter por meio desta viagem, né, desses recursos. Ele entende que ao dar um testemunho de que a boa mão de Deus estava com eles e protegendo eles, ele compreendeu que talvez o fato de ele pedir essa ajuda poderia estar dando um mau testemunho dessa anunciação que ele fez de um Deus que estava provendo e protegendo e preservando o seu povo. Inclusive o versículo 22 ressalta que ele teve vergonha. Vamos ler ali. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, pois havíamos dito ao rei, a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder está e a sua ira são contra os que o abandonam. Pensem como Esdras pensou naquele momento, né? Ele saiu do conforto de saber que ele poderia, então, ser bem escoltado e arrisca, vamos dizer, a sua viagem, sabendo que, com certeza, não teriam perigos. Inclusive porque eles tinham tesouros, né, bens ali com valores agregados e que provavelmente, nesse percurso, que era um percurso perigoso, poderia, então, com certeza, ser assaltado, machucado fisicamente, enfim, perder homens e chegar lá com menos pessoas.
teria tudo isso, mas Esdras não hesitou em não pedir essa ajuda. Inclusive, algo que ele ressalta aqui e faz, que é muito importante, Esdras se preocupa em santificar o nome de Deus. Porque eu quero falar nesse assunto que talvez poderia passar até um pouco desapercebido, pular diretamente por jejum. Porque antes de tudo, meus irmãos, se nós não reconhecemos quem Deus é, dificilmente nós conseguiremos nos humilhar diante do nosso Deus. Deus é alguém santo, fiel com o seu povo. Esdras faz isso. Esdras está preocupado com o testemunho de Deus perante o rei, perante o império da Pérsia. Ele escolhe não pedir ajuda ao rei, porque ele estava preservando o testemunho de Deus, porque Deus era um Deus santo, fiel ao seu povo. E aqui eu me recordo, inclusive, de uma pregação que eu ministrei, da oração do Pai Nosso, sobre santificado seja o teu nome. E nós falamos sobre vários aspectos do que é santificar o nome de Deus, né? Muitas vezes pensamos que, poxa, mas Deus não é santo, como nós santificamos o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus, um dos aspectos é quando nós honramos a Deus, quando de fato nós reconhecemos quem Deus é. Quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos honrando a Deus, não só com a nossa oração, mas em ações em que nós vivemos uma vida, de fato, que honre, que santifica o nome de Deus perante o mundo, perante as pessoas. Esdras tem essa preocupação de que o nome de Deus seja santificado ali no império, perante o rei. Então, justamente, o teólogo aqui, eu peguei esse texto do Carson, né? Ele traz uma seguinte reflexão. Trata a santidade do nome de Deus, né? Santificar o nome de Deus, trata Deus como santo. O nome de Deus é um reflexo de quem Ele é. O nome de Deus é Deus mesmo com Ele e é como Ele se revelou. Assim seu nome já é santo. Portanto, orar para que o nome de Deus seja santificado não é o mesmo que orar para que Deus se torne santo, mas para que Ele seja tratado como santo, que seu nome não seja desprezado por meio dos pensamentos e da conduta dos que foram criados segundo a sua imagem. Esdras se preocupa em santificar, em honrar o nome de Deus. Ao contrário de muitas vezes, nós acabamos dessantificando o nome de Deus, nós acabamos desprezando o nome de Deus por aquilo quem Ele é. Nós simplesmente nos acovardamos e tomamos decisões em que o nome de Deus muitas vezes não é santificado, que o nome de Deus não é honrado. Então o que está aqui em questão é que Esdras, ele põe em seu coração em glorificar o nome de Deus, em exaltar a sua fidelidade, a sua boa mão de Deus, a sua boa mão que estava sobre o povo, e ele decide então não pedir ajuda. Não foi uma decisão fácil, a gente conta aqui a história como algo que simplesmente, não, tudo bem, deixa assim, e nós vamos seguir o baile aí, que tem bastante homem aí, se tiver que a gente resolve mesmo, a gente mesmo. Então, parece que foi muito fácil essa decisão. Era muito perigoso, meus irmãos, essa viagem. E era uma viagem muito longa, desgastante. Então, a tendência de dar coisas erradas era muito grande, era muito difícil. Ia tomar decisões difíceis, confiando de fato na mão de Deus e que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse era o objetivo, então, de Esdras, quando ele decide, então, não receber esse recurso do rei. É isso que ele tem em mente. Outro aspecto importante da honra do nome de Deus, o Salmo 138, capítulo 2, verso 2, fala o seguinte: magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, diz o salmista aqui. Também devemos fazer o mesmo, de uma maneira responsiva. O nome de Deus, que significa o próprio Deus, ele é desonrado quando seus filhos vivem com medo, como se o Senhor tivesse perdido o controle deste mundo. O que desonra a Deus é o não reconhecimento e a falta de gratidão. Não é meramente pelo conhecimento, mas pelo reconhecimento, pela expressão de gratidão em nossa obediência, que honramos e glorificamos o nosso Criador. Esdras honra e glorifica o nome de Deus, porque ele está confiando com gratidão que a boa mão de Deus é quem conduz o seu povo. E como nós, meus irmãos, como filhos de Deus, andamos nesse mundo muitas vezes desesperados e com medo, como se Deus não estivesse protegendo o seu povo, como Deus não estivesse à frente das nossas vidas. Nós vivemos há pouco tempo um caos na saúde, em pandemia,
Muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas trancaram-se em casa como se não houvesse esperança alguma, ou talvez deixaram de vir à igreja, prudentemente acompanharam nosso fechamento da igreja, mas assim que nós retornamos, mais prudente ainda espiritualmente era voltar e retornar, e quantas pessoas acabaram ficando com mais medo. Não digo aqui, meus irmãos, que em algum momento foi falta de fé, mas muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus e na sua boa mão de Deus, na sua boa mão, e acabamos ficando com medo e persistimos no medo como se Deus não estivesse então guiando o curso da história e guiando o curso das nossas vidas. Meus irmãos, a pandemia não foi um ponto só na nossa história, não aconteceu uma só vez esse tipo de, vamos dizer assim, de calamidade. Tiveram outras doenças, peste negra, tiveram outras doenças terríveis que homens de Deus serviram e glorificaram o nome de Deus em meio a essas circunstâncias também. E nem por isso eles se amedrontaram, eles seguiram um curso confiando em Deus. Por isso nós devemos analisar um pouco, meus irmãos, da conduta das nossas vidas e perceber o quanto nós estamos desesperados com as coisas que acontecem no mundo, ou quanto nós estamos confiando plenamente em Deus. É óbvio, meus irmãos, que como seres humanos, nós temos cautela e preocupações e medos que de fato assombram as nossas vidas. Mas nós devemos perceber que Deus está conosco e está guiando com a sua boa mão. E Esdras, para que o povo percebesse isso, ele estava convocando o jejum para que de fato, meus irmãos, não só a ausência de dizer que ele não precisava de recursos no sentido de proteção, mas ele faz isso confiando não naquilo que eles pudessem fazer ou naquilo que ele confiava ou entendia que deveria confiar. Ele se humilha diante da mão de Deus. Ele se humilha entendendo que Deus é quem poderia protegê-los, poderia guiá-los para que eles pudessem ter uma viagem tão segura. É isso que Esdras faz. E aqui, meus irmãos, chega outro ponto importante, nós falamos no versículo 23. Esdras, ele não está aqui agindo, meus irmãos, com orgulho. Ele poderia estar dizendo assim, vamos fazer isso, a gente pode se virar sozinho, a gente não precisa de tanta coisa assim. Aliás, nós somos o povo de Deus, né? A gente tem bastante homens. Esdras não está aqui tendo um capricho próprio masculino de que não, a gente se vira sozinho, tiver que enfrentar os problemas, as barreiras, a gente enfrenta sozinho. E nem muito menos é uma falsa piedade em que ele, não vou receber de um rei pagão aqui esses benefícios. Deus vai conosco e a gente vai ir e Deus vai dar o recurso necessário. É óbvio, meus irmãos, que essa confiança é importante nós temos em Deus, mas também não é uma falsa piedade em que nós não aceitamos outros recursos ou que Deus possa usar reis pagãos para abençoar o povo de Deus. Ele não está negando por causa disso. Não é o princípio aqui da sua negação, né? E também ele, se Esdras fosse, né, um tipo de profeta triunfalista do nosso tempo moderno, talvez ele poderia pensar assim, não, nós vamos ir, porque se Deus é com nós, ninguém é contra nós, né? Se Deus está conosco, tipo aquele jargão, né? Esdras também não está fazendo isso. A sua confiança em Deus não é uma confiança rasa, não é uma confiança pueril na boa mão de Deus. Esdras de fato confia em Deus. Ele não só confia no sentido verbal em falar que ele estava confiando no que Deus poderia fazer, ou uma fé fraca, que não, Deus está conosco, ou uma fé motivacional. Não é isso que Esdras está querendo fazer. Ele, como líder sábio, um líder com, vamos dizer assim, bem enraizado na lei de Deus e confiando em Deus, ele não só faz isso, né, proclama essa verdade, mas ele entende que ele deveria se humilhar diante de Deus e que Deus, né, que estava com ele, de fato, iria levar o povo em segurança. Essa proclamação de jejum demonstra que Esdras está se humilhando diante de Deus, porque é a forma com que os filhos de Deus entendem que o próprio Deus pode, então, resgatar, abençoar, dar a eles a devida provisão daquilo que de fato eles pensam. Meus irmãos, Esdras poderia se acostumar com todos os recursos que eram enviados a eles e que facilitaria a sua jornada, mas Esdras decide se humilhar, decide se abster, decide colocar em humilhação o povo para que eles pudessem confiar na mão de Deus.
Meus irmãos, como nós vemos falando aqui, é importante, sim, Deus está usando os reis para contribuir com o povo, sim. Mas acima de tudo, meus irmãos, Deus é o nosso maior recurso. Deus é aquele que provê o maior recurso para nós. Nós, de fato, devemos confiar na mão de Deus. Por mais que tenhamos governos que podem facilitar ou nos dar recursos, ainda assim, é Deus que está por detrás. É Deus em quem, de fato, nós devemos confiar. O que nós fizemos quando as coisas estão muito boas? Qual é a inclinação dos homens quando as coisas estão muito boas? É levar com a barriga. Tá bom assim, a gente não precisa orar tanto mais, né? É óbvio que nós não falamos assim, mas na prática a gente faz assim. A gente não ora tanto como realmente precisaria orar quando há uma necessidade. Nós não jejuamos mais porque entendemos que não precisamos fazer tanto sacrifício assim. Porque as coisas estão mais fáceis. Hoje nós gozamos um pouco mais de tempos um pouco melhores. É óbvio, meus irmãos, que agora nós vivemos um pouco de crise, mas teve momentos que nós vivemos assim, poxa, a gente está bem financeiramente, né? A gente tem um recurso de ter um carro, nós temos um bom trabalho, um bom salário, né? Essas coisas nos facilitam e muitas vezes a gente não precisa recorrer muito a Deus. Agora, quando a gente está com problemas financeiros, problemas de saúde, parece que nós buscamos mais. Esdras não espera que haja momentos ruins ou difíceis, né, para que eles possam se humilhar diante da bondade de Deus. De fato, ele se humilha compreendendo que Deus é aquele que está com o seu povo. Ele poderia ter uma viagem muito mais segura e muito mais tranquila. Ele decide enfrentar a viagem e colocar o povo em humilhação para que eles compreendessem que qualquer recurso de rei ou dessa terra ou no plano terreno, ela é muito menor do que qualquer coisa que o próprio Deus pode dar ao seu povo. É assim que nós devemos perceber que a humilhação que Esdras traz aqui ao povo é para que, de fato, os homens, os filhos de Deus, estejam subjugados ao próprio Deus, a serviço do próprio Deus, em submissão e obediência ao próprio Deus. Então, meus irmãos, ele proclama esse jejum reconhecendo essa dependência de Deus e também como um sinal de humildade diante de Deus. É isso que Esdras faz. Versículo 23, então. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele atendeu às nossas orações. Esdras só não confiava só em que eles estavam ali pedindo algo a Deus, mas ele sabia que o fato de eles jejuarem e se humilharem diante de Deus, Deus estaria de fato provendo uma boa viagem. Os versos, meus irmãos, de 24 a 30, Esdras então ele delega responsabilidades aqui aos sacerdotes para que eles pesassem o tesouro e guardassem então em segurança até o final da viagem. É isso que ele faz. No momento que há aqui eles pesam o ouro e registram tudo aquilo que eles estavam levando, para que de fato eles pudessem haver uma conferência e que tudo isso fosse então devidamente bem feito, né, e que não houvesse nenhum extravio, né, que não houvesse nenhum problema na viagem que pudesse então faltar recursos para eles, inclusive no templo de Deus. Meus irmãos, veja o zelo e o carinho que Esdras tem pelas coisas de Deus. Não é só bens financeiros que Esdras está levando como se fosse seu ou que pudesse um recurso próprio, né? Mas aquilo que está ali em suas mãos, que foi dado a eles, era algo importante, meus irmãos, que eles deveriam ter cuidado. Esdras tem cuidado com as coisas de Deus e ele tem o devido cuidado de registrar e pesar tudo aquilo que estava com eles. Isso é importante nós tirarmos aqui uma reflexão de como alguém que ama as coisas de Deus, ama a Deus, ele não só pensa em coisas espirituais no sentido de que eu cuido daquilo que é espiritual, né? O importante é a saúde espiritual, isso é importante e fundamental, e Esdras está fazendo isso. Mas a sua humilhação está além só de coisas espirituais, onde ele quer demonstrar uma espiritualidade, mas ele também se preocupa com mínimos detalhes das coisas de Deus. Ele pesa o tesouro, registra tudo, para que de fato tudo aquilo que é recurso para o reino de Deus, para a obra de Deus, fosse devidamente cuidado, estivesse seguro. É isso que ele faz durante a viagem. Muito bem, meus irmãos, versos 31 a 36, já aqui
indo para a reta final, nós temos então de fato a chegada em Jerusalém. Depois, meus irmãos, de 4 meses, isso está registrado no capítulo 7, verso 9, 4 meses de viagem, o grupo ele chega em Jerusalém e de fato eles não foram, meus irmãos, perturbados no caminho. Isso só comprovou, né, que a fé e o cuidado protetor de Deus estava sobre eles. Esse verso 31 fala isso. Então, partimos do rio Ava e no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou dos nossos inimigos, dos que nos armaram ciladas pelo caminho. De fato, meus irmãos, eles tiveram inimigos, senão Esdras não precisaria dizer isso, né? Deus, de fato, livrou eles, inclusive de armadilhas, coisas que de fato poderiam prejudicá-los. Mas ele disse, a mão do nosso Deus estava conosco, estava sobre nós na viagem inteira. Então eles chegam gratos a Deus, né, por Deus haver protegido, né, a eles. Então eles oferecem então holocaustos ao Senhor. É isso que acontece no percurso dessa história. E o que eu quero, meus irmãos, aqui aplicar em toda essa mensagem e essa história, basicamente, que eu narrei, é justamente resgatar uma prática fundamental e importante, como eu mencionei, que é a prática devocional do jejum, algo que, ao longo da história, a igreja, principalmente a igreja pentecostal, isso não é algo só da igreja pentecostal, isso é da igreja cristã, vamos dizer assim, é algo que ao longo da história sempre foi feita e sempre se provou, desde os tempos bíblicos, como era importante essa prática. Então, meus irmãos, esse resgate é fundamental para os nossos dias, dias que vivemos, que as pessoas têm como o seu alimento, o seu próprio estômago, é o que Filipenses vai falar, Paulo vai falar Filipenses, né? O seu alimento é o seu próprio estômago. O orgulho é algo que irradia dos homens na nossa geração, né? Ter orgulho próprio é algo que é incentivado, né? Em que nós temos um amor por nós mesmos, né? Um narcisismo que impera no coração das pessoas. O jejum prova totalmente ao contrário, prova a nossa humilhação de que nós temos fome de algo muito maior, muito melhor, do próprio Deus. Então, meus irmãos, esse é o resgate que eu quero fazer diante dessa mensagem, e compreender aqui, por meio da Bíblia, das Escrituras, que essa prática era feita e era importante para o povo de Deus. Deus, ele realizou muitas intervenções, meus irmãos, muitas intervenções na história, através da oração e do jejum do seu povo. Uma das intervenções nós vimos em Moisés, que dedicou 40 dias em oração e ao jejum no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas e deu a lei ao seu povo. Deus libertou Josafá das mãos dos seus inimigos, quando ele e o seu povo se humilharam em oração e jejum. Isso em Crônicas nós vimos. Deus também libertou o seu povo da morte através da oração e jejum da rainha Esther. Esse episódio acontece bem simultâneo ao que nós estamos aprendendo agora, entre o capítulo... Simultâneo não, né? Acontece em época próxima, né? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Em 60 anos nós temos ali essa história de Israel, em que o povo, então, ele é decretado para que eles fossem mortos. Esther, então, ora e jejua, proclama esse jejum pelo povo, e Deus, de fato, livra o povo da morte. Esse povo só estaria com Esdras, de fato, nesse momento no templo, porque Esther, né, dirigida por Deus, faz esse jejum. Senão, boa parte desse povo estava morto, nem estaria aqui com Esdras, meus irmãos, só para vocês entenderem. Esse jejum que Esdras está fazendo com esses irmãos, e provavelmente com o povo na chegada, basicamente esse povo nem existiria, estaria morto. Mas Deus providenciou por meio da rainha Esther esse jejum, que livrou então o seu povo da morte. Deus também usa Neemias, nós vamos ver no capítulo 1, verso 6, para restaurar Jerusalém também. Ele ora e jejua, no capítulo 1, verso 4, fala sobre isso. Deus também usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas no Império Romano, quando eles devotaram-se à oração
e ao jejum. Essas práticas, essas intervenções divinas, meus irmãos, foram importantes ao longo da história bíblica, e nós vemos como Deus, então, abençoou o seu povo por meio dessas práticas. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em mente aqui quando nós jejuamos primeiramente, né? O jejum, ele não é só uma conquista pessoal em que nós oramos para ter mais espiritualidade no sentido que eu quero me sentir mais santo, que é o que basicamente foi o pentecostalismo que foi mais afetado por isso, né? As pessoas jejuavam para ser cheias de poder. Esse poder não era um poder bem para que Deus se manifestasse, mas um poder meio para dizer que eu estou espiritual, né? Então, essa prática de jejum, ela tem que ser resgatada com uma noção muito importante aqui, de uma mentalidade muito correta. Então, o propósito do jejum, meus irmãos, não é obter aqui o favor de Deus para mudar a sua vontade, né? Nós precisamos de alguma coisa, então jejum para que Deus dê aquilo que a gente precisa. Não é para isso, meus irmãos. O jejum não funciona para isso. Ele também não é para impressionar os outros, tá? Que, infelizmente, nós vimos muito isso dentro aí das nossas igrejas, né? Aquela boa impressão que muitas vezes a gente quer trazer, né? Impressionar as pessoas com uma espiritualidade farisaica, né? Não é isso, o jejum não é para isso, né? Nós não jejuamos para ser poderosos e vir aqui em cima do púlpito e começar a... Isso é tão engraçado, né? Desculpe assim falar sobre isso, né? Mas a gente vê alguns vídeos aí que, inclusive, os caras fizeram uns memes, umas coisas assim que parece que sai poder dos caras assim e derrubando as pessoas. Não é para isso, meus irmãos. O jejum, ele não funciona para esse tipo de atitude infantil. O jejum, meus irmãos, ele não é essa demonstração de infantilidade, onde os homens se proclamam a si mesmos, né? O jejum deve ser uma demonstração, meus irmãos, do nosso amor a Deus. Do nosso amor a Deus. O jejum é para que nós nos humilhemos diante do nosso Deus. Nós suplicamos a ajuda de Deus por meio do jejum, nós retornamos o nosso coração a Deus de fato. E é isso que nós temos que pensar, meus irmãos. Muitos de nós, muitas vezes, estamos tão distantes, e muitas vezes a gente até não sabe o que a gente faz. Mas eu estou me sentindo tão fraco espiritualmente, estou me sentindo assim, dessa forma. Mas a gente nunca pensa na prática da oração e do jejum, que quebra o nosso coração, para que de fato nós venhamos nos humilhar diante de Deus, dizer: Deus, eu não consigo. Eu não sinto nada, mas realmente, meus irmãos, nós não fizemos nada. É Deus quem faz em nosso coração. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós devemos nos humilhar diante de Deus. É Deus quem provê o recurso para que nós possamos crescer espiritualmente. É óbvio que nós devemos, as nossas práticas, as nossas ações de práticas devocionais, os hábitos criados são importantes, mas eles são importantes para nos levar diante dos pés da cruz, diante da humilhação em que o próprio Deus, então, vai restaurar o nosso coração para que nós possamos o cultuar. É isso que nós devemos pensar, que o jejum, ele é essa prática para nós retornarmos o nosso coração a Deus novamente. O jejum é para que nós possamos reconhecer nossa total dependência da proteção divina. Moisés, ele ora a Deus e fala o seguinte: se o Senhor não for conosco, não nos deixe ir. Meus irmãos, os nossos passos deveriam ser guiados sempre pela direção do Espírito Santo, de Deus em nossas vidas. Que possamos ter a sensibilidade em que tudo que nós possamos fazer, possamos orar assim como Moisés: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe ir. Não permita que nós vivamos a vida sem que o Senhor esteja nela. Não permita que as nossas ações, as nossas decisões sejam vividas distante do Senhor. Nós fizemos isso quando nós reconhecemos a Deus, e a forma de um coração orgulhoso reconhecer a Deus é quando nós jejuamos, quando nós reconhecemos que a nossa fome não é fome pelas nossas ambições, a nossa fome é por Deus, a nossa fome, o nosso desejo é pelo próprio Deus nas nossas vidas, e o jejum faz isso, meus irmãos. Embora nós pensamos assim, mas eu estou bem assim como eu estou. Ora, jejua mais para ver se de fato os teus desejos, os teus amores não vão ser de fato retornados a Deus. Essa é uma prática importante que nós devemos resgatar. Então, essa total dependência. O jejum, ele também é um instrumento para fortalecer-nos como um poder divino em face dos ataques do inimigo. A forma de nós resistirmos também, meus irmãos, às afrontas do inimigo. O jejum, ele é esse instrumento para que isso aconteça também. Será que nós somos melhores do que Jesus que orou no deserto para que ele pudesse enfrentar a tentação?
o Mestre, o próprio Cristo, enfrentou adversidades no meio do seu jejum, onde ele estava jejuando. E foi lá que ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Será que o jejum é importante? Se o próprio Deus, o próprio Cristo falou que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum é importante, meus irmãos. É o meio que nós temos e uma ferramenta extremamente importante para que nós venhamos vencer também essas adversidades contra os nossos inimigos. Meus irmãos, o alimento é bom, mas Deus é melhor. Deus é melhor. Na verdade, meus irmãos, quando mais profundamente nós andamos com Cristo, mais famintos nós nos tornamos dele. Mais desejamos a plenitude de Deus em nossa vida. Ore mais, jejue mais. Você vai sentir fome de Deus. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, cujo Deus, assim como Paulo fala a Filipenses, é o seu próprio estômago. Muitas pessoas deleitam-se apenas no Deus, nas bênçãos do Deus, né? Não no Deus da bênção, mas na bênção do que Deus pode nos dar. As pessoas se regozijam e comem aquilo que Deus pode dar a elas como benefício. E não é ilegítimo nós gozarmos de coisas que Deus nos dá. Mas ela não é o alimento em si. Deus é o alimento das nossas almas. As coisas podem nos satisfazer, assim como o alimento nos satisfaz naquele momento que nós comemos por necessidade. Ou a água que sacia a nossa sede. Mas o próprio Cristo diz que a água que Ele tem para nós bebermos, essa nunca mais nós teremos sede. Aquilo que Deus pode nos dar como bênçãos e benefícios nessa terra, pode até nos fartar, porque Deus quer nos dar uma boa vida. Mas elas não são as bênçãos, e as bênçãos em si não são o saciar de Deus total, mas sim a sua própria vida, o próprio Cristo. Deus é a fonte insaciável, onde de fato nós podemos saciar aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, quem jejua confia mais no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra. John Piper fala que ele define o jejum como fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. Martin Lloyd Jones diz que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. Vou repetir. Martin Lloyd Jones diz que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. O jejum nos ajuda, meus irmãos, não só a nos abstermos de um alimento em que nós não comemos naquele determinado período. Ele também compreende a abstinência, meus irmãos, de muitas coisas que são legítimas e que não há problema nenhum para que nós venhamos buscar o propósito espiritual de Deus. Em linhas mais retas, talvez deixar de fazer uma quaresma, que nem a liturgia do ordinário indica, né? Uma quaresma do celular, um período sem WhatsApp, de redes sociais, nos abstermos de tecnologias, de coisas que muitas vezes acabam se tornando um entretenimento, acabam se tornando um Deus, por mais que sejam legítimas, como nós falamos aqui, não tem problema usar o WhatsApp, usar ferramentas, tecnologia, entretenimento, coisas que são boas, em algum sentido. Mas muitas vezes, ter abstinências dessas coisas são importantes para um fundo e para um propósito espiritual. Será que nós conseguimos ficar um tempinho sem olhar o WhatsApp? Será que nós conseguimos ficar um pouco sem a rede social? Ou sem algum determinado recurso ou de entretenimento para que nós venhamos nos abster para um propósito espiritual? Uma dedicação espiritual a Deus? Muito bem, o jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Meus irmãos, jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Então, meus irmãos, quando nós jejuamos, de fato, nós conseguiremos observar o que de fato nos controla.
o que de fato guia as nossas vidas, os nossos dias. No verso 35, meus irmãos, agora aqui é minha segunda aplicação, fora o jejum. Verso 35 fala o seguinte: os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como oferta aos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Eles ofereceram a Deus, então, um culto a Deus na chegada do templo. Outro ponto importante aqui, ainda linkado com o jejum, obviamente dito, essa devoção, este culto a Deus, eles oferecem então holocaustos a Deus. E a pergunta é, meus irmãos, o que se espera dos filhos de Deus? O que de fato os filhos de Deus deveriam transmitir por tudo aquilo que Deus o faz por meio de sua graça? Deus, meus irmãos, quer que nós reconheçamos a Ele em todos os nossos caminhos, e isso com obediência e gratidão a Deus. O povo ele faz isso na sua chegada. Eles oferecem culto a Deus, holocaustos a Deus. E é isso, meus irmãos, que nós temos que ter em mente. Reconhecer aquilo que Deus tem feito é o meio que nós compreendemos que Deus está agindo em nossas vidas. Salmo 111 fala o seguinte: aleluia, grandes são as obras do Senhor, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Possamos reconhecer, meus irmãos, os grandes feitos de Deus sobre a vida do seu povo. O fim, meus irmãos, dessa história tem como um propósito, meus irmãos, restaurar o culto a Deus, da espiritualidade, da devoção a Deus. A devoção a Deus requer humilhação e reconhecimento. Reconhecimento em gratidão de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. Nós aprendemos aqui com Esdras, meus, que a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam almejar. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a glória de Deus deveria ser a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar, almejar. E esta, meus irmãos, é a finalidade pela qual os santos são chamados e convertidos. A principal coisa que deveríamos buscar nessa vida é que em todas as coisas Deus fosse glorificado. Meus irmãos, com um tom de advertência, meus irmãos, não se engane. Os filhos de Deus, meus irmãos, almejam a glória de Deus. Se nós não estamos dedicando as nossas vidas a Deus com fidelidade, nós descumprimos o nosso chamado. O fim principal do homem é se alegrar e glorificar a Deus. Não fins, é o fim principal. Glorificar a Deus, se alegrar em Deus. Desejar e almejar a glória de Deus é o que nós devemos fazer. E só fizemos isso, meus irmãos, quando nós nos humilhamos diante da mão de Deus. Quando reconhecemos que se nós somos algo, se nós temos algo, se nós progredimos, se nós crescemos, se nós temos boa fé, se nós estamos aqui, a boa mão de Deus está sobre nós. Que possamos nos humilhar, meus irmãos, e que todo orgulho, que toda altivez, que toda jactância possa cair por terra. Que vemos, de fato, resgatar em nossas vidas, em nosso cotidiano, uma vida de devoção, meus irmãos, em que nós possamos chorar e nos humilhar, não só por nós mesmos, mas pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos, para que Deus nos, de fato, guie o curso da história das nossas vidas e do seu povo. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, diante da Tua santa presença nós oramos. E somos gratos a Ti, Pai, por Tua bondade e misericórdia. Deus que nos assiste, Deus que nos observa, Deus que está conosco por meio de Jesus. Derrama da Tua graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai, e permita-nos viver uma vida em devoção a Ti, Senhor.
Permita-nos enxergar e compreender, Senhor, o quanto que maior do que os recursos humanos e terrenos, por meio de dinheiro, por meio de tantas coisas que nós podemos ter, Senhor, o Senhor é aquele que de fato provê, que é de fato aquele quem cuida e guia a história do seu povo, Pai. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, traga em nossos corações o desejo de uma devoção sincera, em que possamos nos humilhar em oração e em jejum. Que os nossos recursos, Pai, primários, sejam nós nos humilharmos em oração e em jejum. Que o nosso reflexo, Pai, de podermos fazer algo em nossas vidas, possa ser de orar e jejuar, de buscar a Tua presença, Pai. E que o fim dessas coisas sempre seja a glória do Teu nome, Pai. Que cada filho Teu aqui, Senhor, convertido, chamado pelo Teu Espírito, Pai, chamado por Cristo, possa compreender, Senhor, que o fim principal da sua vida é a Tua glória, que possamos almejar a Tua glória, que possamos de fato, Pai, cumprir o nosso chamado e o nosso propósito como os filhos Teus, Pai, e lutar para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, no nosso dia a dia e na Tua igreja, Pai, na Tua casa. Que Teu nome seja honrado, que Teu nome seja glorificado, Pai, por meio desta igreja, por meio de cada vida que aqui está, Senhor. Nós oramos e Te somos gratos em nome de Jesus. Amém.